Neste vídeo eu vou falar sobre o segundo fundamento importante para as aberturas, que é o desenvolvimento das peças. Antes de mais, notem que nós deveremos sempre desenvolver as nossas peças o mais rapidamente possível na abertura. Então isso significa que sempre que tenhamos que mudar a peça que já movimentamos para outra posição, vamos estar a perder um tempo extra com ela. Então devemos sempre levar em conta o que estamos a ganhar e o que estamos a perder. E sempre que mexemos uma peça então duas vezes, estamos definitivamente a perder um tempo de desenvolvimento de outra peça. Por isso é que muitos principiantes, por vezes, quando começam no início, mexem demasiadas vezes a mesma peça, para além de muitas vezes também não a desenvolverem para o centro, não é? E posteriormente depois não compreendem como é que o adversário é que já está a atacar, em vez de serem eles. Portanto, nesse princípio, o que é que nós temos que levar em conta? Primeiro, procurar desenvolver os peões centrais, ou este, o E4, ou o D4. Porquê? Porque, tal como eu expliquei no domínio do centro, para além de começarem a controlar o centro, eles permitem imediatamente a ativação de outras peças que ainda não se mexeram. Portanto, nesta só jogada, eu basicamente já estou a ajudar o desenvolvimento do meu bispo cor claras e o desenvolvimento da minha dama, embora a dama deverá ser sempre das últimas a mexer-se. Por outro lado, e isto também é importante, não devemos estar a movimentar peões desnecessariamente, nomeadamente os peões dos flancos. Por exemplo, se eu mexesse este peão aqui, o que é que eu beneficiava para o meu controle do centro? Nada. E o que é que eu beneficiava para o meu desenvolvimento das peças? Também nada, porque neste caso eu só estou a abrir uma casa para a minha torre. Pronto, então, primeira regra, deveremos sempre, para desenvolver as peças, procurar iniciar o jogo controlando o centro e de preferência com jogadas como esta. Da mesma forma, as pretas desenvolveriam, por exemplo, assim. Depois, o que é que nós temos que levar em conta? Também para o desenvolvimento das peças. Eu não quero estar a movimentar primeiro os bispos antes dos cavalos, a não ser que isso seja obrigatório. Porquê? Porque se eu movimentar este bispo, o que é que eu consegui? Eu consegui mantê-lo na diagonal em que ele já estava e criou aqui mais espaço para ele. Tudo bem. Mas só tenho o bispo ativo neste momento. Vamos imaginar o que é que acontece quando eu movimentaria, por exemplo, o cavalo. Passo a ter uma ameaça ali e, ao mesmo tempo, controlo 8 casas. Ao mesmo tempo, o meu bispo continua a controlar a diagonal e tenho um raio de ação de peças superior. Porquê? Porque já tenho duas peças minimamente ativas, não é? Já estou a criar uma ameaça ao meu adversário e já estou a beneficiar o centro de uma forma mais agressiva. Então, esta regra diz que devemos sempre mexer primeiro os cavalos em vez dos bispos. Por outro lado, imaginemos que eu jogaria a minha dama, um erro muito comum. Imaginemos que eu jogo a minha dama. O que é que acontece? Eu posso rapidamente atacar a dama, por exemplo, com jogadas deste género, em que eu jogo o cavalo aqui e estou a ameaçar a minha dama é obrigado, por exemplo, a mexer-se outra vez. Eu jogo aqui, a dama agora está a ser ameaçada pelo bispo e eu vou andar aqui a fugir. E agora jogo aqui e ela fica outra vez ameaçada por esta dama. E eu se jogar aqui, jogo aqui. Ou seja, eu rapidamente, por ter andado aqui a mexer com a dama e como a dama é inferior às peças ligeiras, imaginemos que eu agora vinha aqui, como a dama é inferior às peças ligeiras, ela, ao ter que fugir para casas de segurança, está a perder tempos preciosíssimos. Então reparem o que é que aconteceu. Com esta brincadeira que eu andei aqui a mostrar-vos, não é? Em que a dama andou aqui a passear enquanto era atacada, primeiro por este cavalo, depois por aquele bispo, depois por este bispo e pelo cavalo. As pretas completaram o desenvolvimento, portanto já têm o roque feito, já têm as peças todas ativadas, este bicho também está ativo a controlar esta diagonal, e as brancas ainda estão basicamente como se só tivessem feito duas jogadas. Então esta regra diz que nós não devemos movimentar a dama cedo demais e devemos, por isso, aproveitar para primeiro desenvolver as peças ligeiras, sendo que a ordem das peças ligeiras será primeiro o cavalo em vez do bispo, ok? O cavalo em vez do bispo. Pronto. Mais coisas importantes para o desenvolvimento das peças. Nós, sempre que desenvolvemos, devemos procurar criar ameaças.
isso é o ideal. O que é que aconteceu quando eu desenvolvi o cavalo para aqui? Ameacei um peão. Isto vai forçar as negras a tomarem uma atitude mais passiva. E ora, se eu estou com as brancas e iniciei o jogo e tenho iniciativa, ao desenvolver as minhas peças, eu quero ganhar mais espaço. Quero colocá-las mais centrais para depois poder movimentar para um ataque mais rápido e quero que o adversário faça precisamente o contrário, cometa erros a tentar se defender em excesso e, portanto, perca o seu desenvolvimento. Ao fazer esta ameaça, agora estou a dizer às pretas, vocês primeiro têm que se preocupar com este peão e forçá-los a jogadas deste género, que embora, claro, que está a defender o peão, não está a obrigar as pretas a definir o estilo do jogo, porque agora as brancas agora têm uma liberdade para escolher várias opções. Podem jogar o bispo aqui, ou aqui, podem jogar o cavalo aqui, podem na mesma avançar com este peão. Portanto, têm aqui diversas possibilidades para completar o seu desenvolvimento graças a estarem com a iniciativa. Aqui, uma possibilidade possível para tirar o bispo, também com ameaça, seria, por exemplo, jogar aqui. Esta abertura, que é muito conhecida, que é a abertura espanhola, baseia-se muito neste desenvolvimento com ameaças. Então, reparem, o meu cavalo atacou o peão, o cavalo negro desenvolveu-se a defender o peão, e agora que ameaça é que eu estou a fazer? Para além de ter retirado o meu bispo para permitir o roque, eu agora estou a ameaçar tomar este cavalo, e quando as pretas tomarem de volta, o meu cavalo ganha o peão, ficando com uma vantagem material. Portanto, fiz um desenvolvimento de uma peça de uma forma útil, o que me obriga agora às pretas a resolverem o problema da peça que está ameaçada. Uma possibilidade poderá ser D6. Outra possibilidade poderá ser o cavalo de G vir para E7. Reparem que o cavalo de G vir para E7 é correto do ponto de vista defensivo, mas vai-me estar a criar aqui dificuldades para o meu bispo e, posteriormente, para o roque das negras. Portanto, são opções que agora as pretas têm que tomar, graças a eu estar a desenvolver as minhas peças de uma forma agressiva e com tempo, ou seja, sem repetir movimentos. Imaginemos então que as negras jogariam D6. O que é que as brancas podem fazer? Podem ou continuar o seu desenvolvimento ou completar a segurança do rei. Portanto, quanto mais cedo nós tivermos o nosso rei protegido, mais rápido podemos passar para o ataque. Aqui, uma jogada, por exemplo, que seria interessante, é uma agressividade logo no centro, já tática, em que eu estou a ameaçar vir este cavalo, mas idealmente, não é? Teria que ponderar primeiro o rei em segurança e depois seguir com esse plano. Que mais coisas importantes é que nós temos ainda antes de fazer a jogada das negras? Que mais coisas importantes é que nós temos para falar, de maneira a que o desenvolvimento das peças seja rápido? Pronto, nós queremos, sempre que possível, colocar as peças ligeiras perto do centro. Portanto, eu quero ter, sempre que possível, as minhas peças ligeiras perto do centro, porque aí o raio da ação vai ser muito superior. Imaginemos, por exemplo, que eu, em vez de optar por uma abertura mais agressiva, optava por uma abertura, digamos assim, mais central. E o que é que acontece? Este bispo já está a controlar ativamente um determinado espaço interessante e, ao mesmo tempo, já preparou o meu rei para fazer o roque. Isto significa que este local será uma posição ideal para o bispo, onde ele está perto do centro, aumenta o seu raio de ação. O mesmo se passa com o cavalo. E o mesmo se passará quando eu desenvolver para ali o cavalo e depois de abrir este peão, fazer jogadas semelhantes com o bispo para aqui, por exemplo. A mesma situação para a dama e para as torres. Onde é que nós queremos idealmente colocar as damas e as torres? Imaginemos então a abertura que nós estávamos a fazer. Imaginemos que eu jogo assim e agora as pretas vão começar a preocupar-se também com o seu desenvolvimento, atacando este peão, reparem, não é? Agora as brancas têm que decidir como é que vão defender aquele peão e uma possibilidade é jogar a torre, desenvolvendo a torre para uma coluna, que neste momento ainda é pequena, mas idealmente nós queremos que as torres estejam em colunas abertas e as damas também em linhas de ação que sejam abertas. Mas
mas na abertura, sempre a partir de casas mais recuadas, para se manterem em segurança e não poderem ser tão facilmente atacadas pelo adversário. Pronto, eu não me quero alongar muito e agora o que eu vou fazer é, eu vou-vos mostrar uma partida que eu joguei hoje, onde eu apliquei estes princípios e ganhei uma vantagem de desenvolvimento considerável das minhas peças que me permitiu lançar um ataque praticamente decisivo. Eu vou-vos mostrar esta partida que eu joguei, levando sempre em conta os tais fundamentos de desenvolvimento de peças que fomos falar. Para começar, joguei E4, uma jogada simples que já está mais que explicada. As pretas responderam com C6, isto é o início da abertura cara a cá. Eu desenvolvi o meu cavalo normalmente e as pretas jogaram um, digamos assim, cauteloso D6. Ao jogarem D6, elas não ganham significativamente vantagem sobre o centro e ao mesmo tempo perderam um tempo para desenvolver as peças. Ora, dando-me o centro, eu primeiro vou ocupá-lo imediatamente com os meus 2 peões, aproveitando o espaço que as pretas me estão a dar temporariamente. Ora, as pretas continuam, porque ainda não tinham capacidade de desenvolver o bispo das negras, continuam a desenvolver peões e a perder tempo. Eu já tenho 2 peças desenvolvidas e as pretas ainda não têm nenhuma peça desenvolvida. As brancas acabam por já estar a controlar o centro e as negras ainda vão ter que se preocupar com isso. A partir de agora, as negras começam a mexer o cavalo. As brancas continuam a posicionar as suas peças. As pretas fazem o mesmo e roque, pondo o rei em segurança e roque. Portanto, em teoria, isto seria o desenvolvimento normal de uma abertura. Quem é que foi mais rápido? Quem é que, na vossa opinião, foi mais rápido a desenvolver peças? As brancas, não é? Reparem que são as brancas a jogar outra vez. E as brancas, para além de serem elas a jogar outra vez, já têm 3 figuras desenvolvidas em direção ao centro contra 2 das negras, onde este bispo não está necessariamente centralizado, não é? Para além disso, paralelamente como benefício, as brancas, ao desenvolverem, conseguiram também dominar e controlar as casas centrais, o que lhes permite agora, portanto, isto é digamos assim, o término da abertura. Vamos passar para o meio-jogo, mas as brancas, como jogaram melhor, têm uma vantagem significativa para serem agressivas agora no meio-jogo. O que é que jogaram as brancas? Torre a 1, tal posicionamento da torre para uma coluna que vai forçar. As pretas, desculpem, desenvolvem o cavalo. Mais uma vez o cavalo fica preso por aquele bispo. Agora a torre vai aumentar o seu raio de ação, com um peão forte já no território das negras, onde as negras começam a ficar sem espaço para se movimentarem. Eu aqui estou a ameaçar tomar o cavalo, portanto as pretas são obrigadas a tomar de volta. Eu tomo o peão, ameaço novamente o cavalo é obrigado a mexer e joga para D5. Aqui, portanto, obriguei-o a repetir uma jogada. Ele ainda continua a ter que mexer aquele bispo, por exemplo, e a ter que posicionar as suas torres para casas mais centrais, enquanto que, do ponto de vista das brancas, as minhas peças, como vocês veem, estão muito mais ativas e com muito mais espaço para movimentarem. Portanto, aqui trocar, não é? Que é aquilo que ele no fundo queria, trocar, seria facilitar a vida às negras, porque iria trocar uma peça minha, que eu entretanto já desenvolvi, por uma deles. Mas como quem tem problemas de espaço é as negras, eu não vou querer trocar, eu vou querer continuar a posicionar as minhas peças. O que é que eu estou a fazer aqui? Estou a ameaçar entrar ainda mais no território adversário, onde se bispo toma, peão toma, e as brancas ficam com um ponto avançado. Claro que isso pode não ser feito agora, mas enquanto este peão estiver aqui, reparem, está a bloquear bastante o jogo das negras, e por isso é que eu preferi jogar cavalo para aqui. As negras ameaçam o meu peão, portanto tem 2 peças a ameaçar o peão, e neste momento só tenho uma a defender. Só que, isso não me preocupa, porque indiretamente a minha torre também está a defender, porque quando eu tirar o cavalo, não é? Quando eu tirar este cavalo, indiretamente a torre está a defender. E, basicamente, joguei, então, mais uma jogada de desenvolvimento. Aqui poderia ter optado por um plano, por exemplo, de ataque ao bispo adversário, mas eu tenho tempo, algo que as negras já não têm. As negras estão com muita dificuldade, por exemplo, a mexerem este bispo e para trazerem as torres para casas
mais vantajosas. E ao mesmo tempo vão ter que lidar com todas as ameaças de espaço que as brancas já estão a ter nesta altura. Portanto, não me interessa estar a tocar peças, prefiro estar a controlar a possível entrada do cavalo aqui. O que é que jogam as pretas? Tentam dominar e fazem este erro. Reparem o que é que acontece agora, graças à ativação das peças todas brancas, não é? Todas as peças brancas estão ativas a jogar, menos esta torre que não foi necessária, não é? O que é que podemos fazer? Tomar o cavalo, dama toma, e agora o cavalo sai, em que a torre ameaça a dama, e ao mesmo tempo tem duas peças ativas, reparem a vantagem delas terem ativado rapidamente, duas peças ativas a ameaçar aquele peão que só está protegido pelo rei negro. Portanto, dois a atacar, um a defender, vai correr mal, não é? O que é que jogam as pretas? Tomam um peão, ficando todas contentes, pronto, ganhamos um peão, e as brancas continuam a usar a sua vantagem, cheque. O rei já só tem uma casa, não pode tomar o bispo porque o cavalo está a proteger o bispo, já só tem uma casa, e agora a seguir o que é que fazem as brancas? Movimentam a dama. Agora sim, movimentam a dama com tempo, porque todas as peças brancas, as ligeiras, não é? Estão a trabalhar de uma forma coordenada e as ameaças são múltiplas. O que é que jogam as pretas? Jogam dama para F6, para vir procurar uma defesa. Reparem que a dama é que está aqui a ser obrigada a vir defender. Entretanto, as peças pretas que vocês estão aqui a ver assinaladas, nada estão a fazer para ajudar a defesa, não é? E as pretas vão perder rapidamente com cheque, e aqui abandonaram, mas o que é que seguiria? Rei ao lado e dama, cheque-mate. Reparem que eu ainda poderia ter melhorado isto depois na análise, não é? Em vez de sair diretamente com a dama, eu poderia primeiro ter feito este movimento, atacando a dama, que provavelmente iria procurar uma casa mais central, como esta, não é? Aqui poderia atacá-la novamente com esta jogada, e ela já só teria esta, e agora sim poderia voltar aqui a atacar. Reparem que eu tenho aqui assim uma ameaça, não é? Eu tenho a ameaça de cavalo toma peão, cheque, torre toma, dama toma, e depois tenho entradas de torres, bichos, por aí fora. Pronto. Mas na partida, como vocês viram, cheque, e depois era um cheque-mate inevitável. Pronto, viram a vantagem de, vamos puxar aqui um bocadinho atrás, fazer uma abertura correta, com o desenvolvimento das peças. Aqui estamos, a abertura são as brancas a jogar. Com o desenvolvimento das peças rápido, ganhamos essa vantagem e conseguimos depois finalizar a partida, porque as pretas basicamente ficaram sem espaço e sem capacidade de ativar e mobilizar as suas peças para a defesa. Espero que tenham gostado. Continuem a subscrever o canal e a dar like nos vídeos, e espero encontrar-vos para os próximos vídeos. Um abraço.